Constituição de 1988 define o Ministério Público como instituição permanente e essencial para o Estado democrático de direito. O papel do Ministério Público é a defesa da ordem jurídica e também de sua responsabilidade a defesa do patrimônio público, social, cultural e ambiental do país. O Ministério Público, enfim, é o fiscal da lei. O Brasilianas.org discute hoje o Ministério Público no Brasil. Vamos debater o modelo brasileiro em comparação com órgãos semelhantes em outros países, o peso do Ministério Público no judiciário brasileiro e as ações necessárias para modernizar a instituição. Para falar do tema, recebemos em nosso estúdio a procuradora-chefe aqui em São Paulo, da Procuradoria Regional da República, Luísa Cristina Fonseca Freisheim, o ex-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e promotor de Justiça, José Carlos Cossenzo, e o também promotor e vice-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático, Roberto Liviano. Contamos também com a participação da jornalista Ana Luísa Médici. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você já pode enviar sua pergunta pelo blog www.brasilianas.org. No primeiro século do Brasil, após o descobrimento, o Ministério Público não existia como instituição, mas já havia por aqui promotores de justiça para fiscalizar a lei e promover a acusação criminal. Só no século XIX, com o Código de Processo Penal do Império, que o país começou a sistematizar as ações do Ministério Público. Ao acompanhar o papel do Ministério Público na história, vemos que ele é o resultado da consolidação do Estado brasileiro e da democracia. Até chegar à Constituição de 1988, o Ministério Público aparece em alguns textos constitucionais e em outros nem é citado. Tudo consequência de variações históricas entre regimes autoritários ou ditatoriais e democráticos. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. A Constituição de 1988 definiu as atuais funções institucionais, as garantias e as limitações dos membros do Ministério Público. O Ministério Público Federal é formado pelo Procurador-Geral da República, chefe da instituição, e também pelo Subprocurador-Geral, Procuradores da República e Procuradores Regionais. O Procurador-Geral é nomeado pela Presidência da República, depois de aprovado pelo Senado. Ele é também o Procurador-Geral Eleitoral. O Ministério Público é responsável pela defesa da ordem jurídica e deve zelar pelo cumprimento da lei. Ele é o fiscal da lei. Cabe a ele a defesa do patrimônio nacional, dos bens públicos, sociais, culturais e do meio ambiente. É de sua responsabilidade também a defesa dos direitos e interesses da coletividade. Bom, além do Ministério Público Federal, o Ministério Público da União é formado ainda pelos Ministérios Públicos do Trabalho, Militar e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Existem também os Ministérios Públicos Estaduais em cada unidade federativa. Bom, começando o nosso debate, eu queria que a Luísa Cristina definisse um pouquinho mais objetivamente o papel de cada um desses atores, do Ministério Público Federal, o Ministério Público da União e o conjunto de atores que formam aí o Ministério Público. Olha, eu acho que a apresentação ali colocou bem o caráter de unidade do Ministério Público. O Ministério Público ele é uno, mas nós nos dividimos através das nossas instituições para atuar em esferas diferentes. Basicamente, o Ministério Público Federal atua em questões junto à Justiça Federal, em crimes federais, e nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Essa unidade do Ministério Público, dos Ministérios Públicos Estaduais, do Ministério Público do Distrito Federal e dos outros ramos do Ministério Público da União, ela se coloca bem quando nós falamos, por exemplo, na atuação do Ministério Público Federal, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, mas em causas que vêm justamente da atuação do Ministério Público Estadual. E na Justiça Eleitoral, por exemplo, nós atuamos juntos, os promotores eleitorais em primeiro grau e o Procurador Regional Eleitoral em segundo grau. Então, nós temos atribuições específicas na área estadual e na área federal, mas também atribuições conjuntas
quando atuamos junto ao Tribunal Superior de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, em recursos dos Ministérios Públicos Estaduais e na Justiça Eleitoral. Então, o Ministério Público é uno, mas com atribuições diferenciadas junto aos ramos diferentes da Justiça, basicamente a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Bom, um dos desafios aí do Ministério Público é se tornar uma instituição republicana, infensa aí a interferências políticas e tudo mais. Eu perguntaria ao José Carlos Cossenzo, que é ex-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, hoje já se consegue esse republicanismo, essa independência funcional, tanto federal quanto nos estados, ou ainda tem que se avançar? Não, hoje a independência funcional ela é absoluta. Hoje ela é reconhecida, cada promotor tem a sua órbita de atuação. Como disse a Luísa, nós do Ministério Público dos Estados atuamos basicamente na ponta, junto com o povo, e o objetivo nosso, o grande sonho, pelo menos foi a grande luta que eu fiz durante toda essa vida política, é trazer o Ministério Público como agente transformador da realidade social. É fazer com que a sociedade tenha acesso a seus direitos políticos, ou seja, ao artigo 6º da Constituição da República, a saúde, a educação, a segurança, que na verdade isso ainda hoje nós podemos dizer que é quase utopia. Mas o Ministério Público atua dentro desses pontos e o mais importante, hoje o Ministério Público é reconhecidamente uma das instituições mais respeitadas em razão desse trabalho, em razão da forma que nós atuamos perante a sociedade e a credibilidade da resposta que nós damos para a sociedade. Só para ficar claro, quando você fala atuação nos estados, você está se referindo ao Ministério Público Federal nos estados ou os Ministérios Públicos estaduais? Não, na verdade, como disse a Luísa, nós dividimos, o Ministério Público é uno e indivisível, nós temos um Ministério Público só. Então, a questão bem clara para que o leitor e para que o telespectador possa entender, o Ministério Público dos Estados é aquele que trata com a matéria basicamente de interesse da coletividade localizada. Então, a saúde, a educação, a segurança, toda essa atuação, principalmente a área criminal, que o Ministério Público está fazendo um trabalho de combate assim intenso, é essa nossa atuação. Certo. O Roberto é vice-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático e promotor de justiça. Você acredita que durante muito tempo a gente tinha essa visão da justiça como uma divisão por andares aí? E quando você fala em Ministério Público Democrático, o que vocês visam com esse movimento? Na verdade, a história do movimento do Ministério Público Democrático, ela tem um certo sincronismo quando na matéria de apresentação se falou da Constituição, na importância da Constituição como carta política. Dentro da história do Ministério Público também, de uma certa maneira, o surgimento do movimento do Ministério Público Democrático tem a ver um pouco com isso. Na verdade, este movimento que ocorreu no Brasil há 20 anos, ele veio dentro de um movimento internacional que começou na Europa na década de 60, de aproximar o Ministério Público da sociedade. Havia uma percepção muito clara que muitas vezes havia uma distância, havia um hiato, havia uma lacuna dos distribuidores da justiça, dos promotores e juízes em relação à sociedade. Então a ideia era aproximar, ampliar as portas do acesso à justiça, difundir a cultura de respeito aos direitos humanos, ampliar realmente o acesso do cidadão à justiça. Ou seja, nós estamos falando de um compromisso muito forte, muito intenso com a democratização do acesso à justiça, com esses direitos aos quais o Cossenzo se referiu. A Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, não é por acaso, porque consagrou direitos sociais extremamente importantes e elegeu o Ministério Público como instituição responsável pela concretização desses direitos. Podemos dizer que o movimento do Ministério Público Democrático reforça a importância desses compromissos para que nós tenhamos a efetividade desses direitos. Certo. Luísa, Cristina, acho que há 30 anos mais ou menos foi assassinado um procurador recentemente. Essa semana parece que se celebrou, digamos... Semana passada. Um outro dele. Parece que depois disso houve mudanças internas dentro do Ministério Público para que, preservando a individualidade de cada procurador, essas causas mais perigosas contra o crime organizado pudessem ser encampadas por toda a instituição. Conta um pouquinho como é que foi essa mudança interna. Que acontece, esse é o caso que nós conhecemos como um escândalo da mandioca, né? Aconteceu no estado de Pernambuco, e é o Pedro Jorge, o procurador, que é o nome inclusive da Fundação Pedro Jorge, que é uma fundação privada que é formada
também apoiada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, e isso aconteceu num tempo em que o Ministério Público não tinha suas garantias que vieram na Constituição de 1988. Eu acho que o que se fortificou depois, e eu sou entrei na carreira depois, é compreender que o procurador ele não pode agir isoladamente. Quando ele enfrenta questões mais complexas, não só da criminalidade organizada, mas também na área da improbidade administrativa, muitas vezes os desafetos são desafetos poderosos, tanto da área econômica quanto da área política. E isso, em algumas situações, pode gerar situações de risco para o procurador. Então, o que o Ministério Público, tanto os Ministérios Públicos estaduais quanto o Ministério Público Federal, tem procurado fazer é com que esse membro do Ministério Público, a procuradora ou o procurador, possam ter apoio em outros colegas, em formar forças-tarefas ou grupos. Hoje nós temos forças-tarefas, grupos de trabalho. O Ministério Público Estadual também tem os seus grupos de combate ao crime organizado. Ou seja, sempre procurar fazer com que esse trabalho não seja o trabalho de uma pessoa, e sim seja entendido como o trabalho do Ministério Público e a instituição dando apoio necessário nas situações de risco. Aliás, existem muitas coisas conjuntas, viu, Nassif? O Ministério Público Estadual trabalha junto com o Federal em litisconsórcios, que são extremamente importantes. Eu queria ver uma questão aí, que até falando da Constituição Cidadã, que vocês mencionaram, a Constituição ela consagra aí um conjunto de conceitos sociais relevantes. Essa questão da responsabilidade social da propriedade e tudo mais. A gente percebe, em geral, no Judiciário, uma dificuldade muito grande em incorporar esses conceitos. Eu tenho a impressão que esse caso Pinheirinhos foi um caso exemplar, porque você tinha de um lado o direito à propriedade e de outro lado a responsabilidade social da propriedade. Se considerou só um lado. Eu pergunto ao José Carlos Conselhos, o Ministério Público, ele nessa questão dos conceitos sociais, ele conseguiu avançar mais que o Judiciário, não? Eu acho que sim. Primeiro, eu vou passar um fato assim extremamente didático e perceptível. O Ministério Público tem uma diferença grande do Judiciário, que o Judiciário, os juízes atuam balizados, eles atuam de acordo com o que a lei determina. O Ministério Público construiu uma faceta diferente. O Ministério Público começou com a atuação de um atendimento ao público. Por exemplo, todas essas grandes legislações frutificaram do Ministério Público. Ação civil pública, inquérito civil. Então o Ministério Público começava a atuar e a partir do momento em que aquilo ali estava dando certo, se transformava em lei. E isso nos fez aproximar muito mais com a sociedade que o Judiciário, que é mais hermético e tem que ser. O Judiciário é imparcial, o Ministério Público não é imparcial. Eu não sou imparcial. Quando eu estou fazendo júri, eu estou defendendo aquele meu ponto de vista. Quem tem que ser imparcial é o juiz, que não é o meu caso. Eu acho que o Judiciário, o que acontece? O Judiciário ele trabalha com uma questão que é levada a ele. E, portanto, ele vai sempre considerar as duas posições que estão colocadas, seja a das partes nas questões privadas, seja do Ministério Público e da outra parte nas nossas ações civis públicas, nas ações de improbidade e até mesmo nas ações penais. O que acontece é que o Ministério Público ele tem esse perfil mesmo de advogado da sociedade. Ou seja, quando a nossa legitimidade decorre desse agir coletivo, desse agir em nome coletivo, seja na ação civil pública, seja no aspecto penal. Porque no aspecto penal, nós não estamos propondo a ação penal porque eu acho que aquilo é crime ou porque aquela pessoa deve cumprir a pena X ou Y. Nós estamos fazendo porque a lei definiu, através do processo democrático definiu que alguma coisa é crime e a sociedade, através de seus representantes, entendeu que aquele crime é combinado a pena X ou Y. Então, o papel do Ministério Público é ser mais engajado mesmo. Por quê? Porque nós, quando atuamos, sempre de acordo com a Constituição e com as leis, nós somos defensores de uma causa. Então, mas e o Judiciário não é defensor da causa, ele deve julgar a causa. Deixa eu entender o interesse da coletividade. Vamos pegar aqui interesse de aposentados versus previdência social. Perfeito. A previdência é muito dura e muito rigorosa em muitos pontos aí. O que é coletividade? É a previdência ou são os aposentados que requerem benefícios da Previdência? Então, essa é uma das questões que muitas vezes vão estar em jogo duas questões importantes. Por exemplo, na questão da Previdência, nem tudo vai ser coletivo. Porque o que acontece? Uma pessoa pode entrar com a ação relativa ao seu reajuste que tem a ver só com ela. Mas pode ser que aquela mesma situação que fez com que o reajuste dela não tenha sido correto seja a de outras 200 pessoas. E isso vai fazer com que se faça
uma ação civil pública em nome dessa coletividade. Ah, mas isso pode, eventualmente, causar prejuízos ao Tesouro na Caixa da Previdência. Ora, mas se a demanda está sendo feita de acordo com as regras que a Constituição faz e que a lei também colocou. Se o INSS não estiver agindo de acordo, isso pode causar um prejuízo. E o que é mais interessante é que a gente tem que entender também que muitas dessas ações têm a ver com os esqueletos do período inflacionário. Quer dizer, muito do que se discute hoje, na verdade, é uma herança do período inflacionário. Porque o Estado não aplicava os índices que as leis diziam que deveriam ser aplicados de correção monetária. E isso não está só colocado em questões da Previdência ou em questões públicas, mas também em questões privadas. Isso tende a passar. Agora, é muito interessante perceber que o próprio INSS hoje tem percebido que fazer acordo em determinadas situações, aplicar a lei em determinadas situações, vai causar menos prejuízo ao Estado e à coletividade, ao final das contas, porque depois tudo será pago com juros e correção monetária. Então, muitas vezes tem esse argumento, o Tesouro. Claro que o Tesouro é a coletividade, mas o Estado, em nome dessa coletividade, também deve pagar aquilo que a Constituição e as leis dizem que deve ser pago aqui no benefício propriamente dito. Aliás, lá atrás, se a gente examinar a origem do Ministério Público, na matéria de apresentação, se fala sobre a história dos séculos, isso começou lá no Tribunal da Relação na Bahia, 400 anos atrás. Você viu o Ministério Público como defensor de interesses do Estado. Né? E você tem ainda, em muitos países do mundo, ainda uma confusão. Você vê o Ministério Público defendendo interesses do Estado, do governo, e aqui no Brasil, a partir de 88, nós tivemos muita clareza em relação ao universo de ação. Nós temos instituições organizadas para defender o interesse do Estado, da União, dos Estados, a Procuradoria dos Municípios. Então, existe uma bipartição clara de papéis. Né? E uma outra coisa que a Luísa falava, eu acho importante destacar, para que as pessoas entendam bem o papel do Ministério Público, muita gente vê no promotor a figura de um acusador. E eu costumo dizer que o promotor não é acusador, ele é defensor da sociedade. Enquanto que o defensor defende uma pessoa na dimensão individual, o Ministério Público, o promotor, o procurador, defende na dimensão coletiva. Roberto, eu vou te fazer uma provocação que eu não vou poder fazer para a Luísa. Aqui a gente tem uma unanimidade em relação ao papel do Ministério Público. Mas quando a gente pega o Ministério Público, os grupos internos, tem facções é uma palavra forte, mas tem grupos com concepção diferente sobre o papel do Ministério Público. E o que esses grupos propõem? Bom, você até faz essa pergunta num momento interessante, porque dentro de 10 dias nós vamos ter eleições aqui no Ministério Público de São Paulo, uma lista tríplice que vai escolher os nomes que vão ser encaminhados ao governador do Estado para a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça. Nós temos 3 candidatos, né? Eu particularmente sou partidário de um deles, que tem uma linha histórica de defesa de pontos de vista humanistas, democráticos, faz parte do movimento do Ministério Público Democrático, que é o Mário Papaterra. Um outro candidato, Felipe Locke, também faz parte do movimento, e o terceiro candidato é o Márcio Rosa, que é o candidato oficial à sucessão do Procurador-Geral. Existem ideologias bastante distintas aí. Existem pontos de vista, por exemplo, nós estamos aqui num debate na TV Brasil e eu pego a questão da mídia. Se você verificar a postura desses candidatos em relação a esta questão, Ministério Público e mídia, é absolutamente distante. O atual Procurador-Geral, que é uma pessoa a quem eu respeito e exerce o mandato para a sociedade, tem tido uma postura em relação à mídia um tanto quanto distante. Você vê muito pouco o Procurador-Geral na mídia se posicionando em relação a temas capitais que a sociedade precisa ouvir o Ministério Público. O Mário Papaterra, o Felipe Locke defendem uma postura do Ministério Público sempre presente na imprensa para que a sociedade conheça as posições do Ministério Público. Nós tivemos um certo período aí. Um exemplo esse. Mas eu acho que houve um certo abuso, digamos, dessa... Mas eu acho que existem outras... Eu estou curioso agora para essa discussão. Mas eu acho que existem outras questões que são importantes. Eu acho que quando a gente faz as eleições internas, e a gente faz eleições internas para muitos no Ministério Público Federal, a gente faz para procurador-chefe, por exemplo, a gente faz a lista tríplice para procurador-geral, embora a Constituição não isso é importante dizer para o espectador,
que no Ministério Público Federal não existe a previsão constitucional da lista tríplice, como existe nos MPs estaduais, nos Ministérios Públicos Estaduais. Mas nós, através da nossa associação, fazemos essa lista tríplice. Já fizemos quatro listas tríplices e que são encaminhadas à presidência da República. E nos últimos governos tivemos a honra de que um dos candidatos da lista foi o procurador-geral e o mais votado nas listas. Mas há muita discussão, não somente sobre um aspecto ideológico, há, por exemplo, de forma de gestão, por exemplo, de maior diálogo com os colegas. No Ministério Público Federal, essa é uma questão muito importante, porque nós estamos espalhados no Brasil inteiro. Hoje, 1/3 de colegas se encontram em procuradorias da República nos municípios e não nas capitais. Então, esses colegas, eles pleiteiam maior diálogo. Há eleições, no nosso caso, para o Conselho Superior do Ministério Público Federal, para também o nosso representante no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, há muitas eleições e essas eleições, elas não giram necessariamente sobre uma questão que nós chamaríamos de progressista, conservadora ou liberal num aspecto político. Elas geram muito, elas estão muitas vezes em torno de forma de gestão, de maior diálogo com a base, de conseguir captar o que a base gostaria, não para fazer aquilo que a base quer, mas para saber quais são as demandas. Certo. Então, no Ministério Público Federal, essa é uma questão muito presente nas nossas eleições. Bom, a repórter Ana Luísa Betts tem uma pergunta enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, você pode participar pelo blog www.brasilianas.org. Ana. Bom, nossa pergunta é a seguinte: quais os mecanismos existentes hoje para integrar os trabalhos dos tribunais de justiça e os ministérios públicos? Há estratégias definidas para integrar processos? Bom, eu vou responder para o telespectador, mas é que eu não posso me calar antes essa discussão política, eu acho que é extremamente interessante. Então vamos deixar esse tema para o segundo bloco? Podemos ser? Segundo bloco a gente vai discutir essa relação Ministério Público e Judiciário, então você... Não, pode continuar com a sua intervenção. Posso continuar? Não, é que nós estávamos dentro dessa posição que foi colocada, e eu vou responder pelo espectador, que o Roberto colocou, e a Luísa, a respeito da questão política, que foi essa grande provocação. Primeiro, o promotor de justiça, faltou ali inserir uma expressão extremamente clara na Constituição: o Ministério Público é fiscal do regime democrático. A partir do momento que nós fiscalizamos o regime democrático, acho que isso aflora uma discussão política interna muito forte. Eu acho que esse é o combustível para o pessoal discutir. A outra questão, e eu sou defensor disso, fui presidente da Associação Nacional, Associação Local há muitos anos, eu sou um crítico, assim, até exacerbado, quanto à intromissão do governador do Estado na lista tríplice. Eu acho que isso, hoje, já é um manifesto absurdo. Na época da discussão política, na época da elaboração da Constituição, era importante que o Executivo colocasse a mão para escolher um dos 3 da lista tríplice, porque qual era o objetivo? Dizer, não, vamos utilizar como sistema de freios e contrapesos. Isso é um absurdo também porque, primeiro, o governador do Estado, ele não representa o povo, ele representa o Estado. Essa é a primeira questão. Segunda, se o Procurador-Geral de Justiça cometer um ato que pode levar à cassação, quem caça o Procurador-Geral é a Assembleia Legislativa. Se a Assembleia Legislativa que pode caçar, por que o governador é que vai nomear? Outra situação. Naquele período, dizia que se exercia um controle externo. Hoje nós temos o Conselho Nacional, que exige e faz esse controle externo. O fato de procuradores assumirem cargos no Executivo não compromete essa função fiscalizadora do Ministério Público? Eu penso que não. Até porque é o seguinte, todos os órgãos do Executivo hoje são muito poucos. Nós temos muito no Legislativo. Nós tivemos no Executivo, tivemos o Fleury, e eu não me recordo assim... Mas hoje isso está regulado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, porque só os anteriores a 88 havia também, e para a eleição, aqueles anteriores à emenda 45. Mas o Conselho Nacional mudou isso aí, agora estão considerando 2004. Mas é porque por conta da emenda 45. Então, esse tema de como assumir cargos, eu pessoalmente... Eu tenho uma posição contrária. Eu acho que não, mas a carreira discute muito isso, não no Executivo, mas sim se você pode concorrer ao Legislativo sem ter que pedir exoneração. São duas questões diferentes. Uma coisa é participar do Executivo e depois retornar à carreira. Isso o Conselho Nacional do Ministério Público regulamentou e havia interpretações que só aqueles que entraram na carreira antes de 1988
e há a questão da emenda 45 de 2004. Outra questão é a participação no legislativo, que se exige a exoneração. Então, há uma discussão, são pontos que são discutidos na carreira. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com o Brasilianas.org com o debate sobre o Ministério Público. Recebemos hoje no nosso estúdio a procuradora-chefe aqui em São Paulo, da Procuradoria-Geral da República, Luísa Cristina Fonseca Freisheim, o ex-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e promotor de Justiça, José Carlos Cossenzo, e o também promotor e vice-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático, Roberto Liviano. Nesse segundo bloco, vamos discutir o peso do Ministério Público no judiciário brasileiro. Mas o Roberto queria fazer uma intervenção ainda. Eu estou na linha da Luísa em relação à questão do afastamento. Eu acho que é necessário haver algumas restrições, mas de uma maneira um pouco diferente. Certos cargos, pela relevância, eu acho que é possível você pensar assim no afastamento. Ou seja, eu acho que tem que ter a restrição, não ser tão ampla a possibilidade do afastamento, mas verificar a relevância do cargo em si. Em relação a essa questão que o Cossenzo falou da eleição, eu acho que o sistema que nós temos da lista não é um sistema perfeito, e eu defendo um sistema mais radical, que o procurador-geral fosse eleito pelo povo. E digo por quê. As nossas eleições, apesar de termos esse diferencial em relação ao judiciário, que não tem as eleições que nós temos, elas muitas vezes, as pautas das eleições, são impregnadas de temas corporativistas. Se nós tivéssemos eleições diretas, nós teríamos uma escolha mais conectada com os anseios e as necessidades sociais. Eu acho que esse seria o sistema ideal para nós termos um líder mais legitimado pelo povo. Tá. Vamos pegar um pouquinho essa questão da relação com o judiciário. Até algum tempo atrás, tinha muito, inclusive as relações com a mídia, havia muito essa questão da escandalização, vazamento de algum inquérito ou de alguma suspeita que acabava gerando um denuncismo por parte da mídia, que acabava gerando reações depois do Ministério Público. Ana Luísa, você acha que essa fase de um certo personalismo de procuradores já foi superada por uma visão mais madura? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vive um momento bastante pragmático dessa relação com a mídia. Eu acho que a gente tem uma relação no sentido de que nós precisamos dizer para a sociedade o que nós estamos fazendo, mas no sentido do que nós já fizemos e não do que nós pretendemos ou que nós vamos fazer. É claro que, do ponto de vista do Ministério Público, nós não vamos esperar o processo terminar, porque isso aí é o juiz, a sentença. Então, do ponto de vista do Ministério Público, se o processo não for sigiloso, se o processo ele vai ser dito, olha, foi oferecida a denúncia contra a pessoa X ou Y por conta do crime tal, e as circunstâncias foram essas, e o juiz ou o desembargador ou o ministro que irá, no caso das ações penais originárias, que irá apreciar o processo é esse. Hoje, todas as unidades do Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais também constam com assessorias de comunicação. Essas assessorias formam uma rede com as assessorias de comunicação do Judiciário, participam de eventos em comum, e isso fez com que se procure uma institucionalização dessa relação com a mídia, uma relação que não se dê de membro com o jornalista, mas sim do representante do Ministério Público. Nós tivemos aí, na história recente do país, a gente via procuradores claramente alinhados com o PSDB, procuradores claramente alinhados com o PT, inclusive sendo, em alguns episódios, que tinham impacto eleitoral. Você acha, Zé Carlos, que esse momento dessa partidarização já foi superado ou não? Eu acho que hoje a atuação é muito mais institucionalizada. O Ministério Público é novo, nós não temos 25 anos ainda. O Ministério Público, antes de 88, era um Ministério Público nomeado e demissível ad nutum. Tem um outro ponto que nós temos que verificar. Hoje, o Ministério Público é uma instituição extremamente rejuvenescida. A média de idade do promotor de justiça é 43 anos, no Brasil todo. Das promotoras, não chega a 35 anos. Os procuradores há, no máximo, 59 anos. Então, note que é uma instituição nova. Segunda questão. Hoje, nós estamos numa situação diferenciada. Não existe mais aquela situação que a pessoa construía as coisas. Por exemplo, não há mais oficial. Você não encontra mais um oficial sapateiro, você não encontra um oficial alfaiate. Você hoje tem as pessoas que buscam uma determinada ascensão ao concurso público, que ela não tem aquela vocação. Ninguém nasce mais para ser juiz, promotor e tal. O cara faz concurso para onde der, onde ele entrou, e a partir daí você tem que moldar a instituição.
Terceiro ponto que é extremamente importante. A reforma da Previdência estabeleceu que o Estado vai ter que aposentar as pessoas, agora mudou, mas aposentaria as pessoas e, em tese, a Previdência estava quebrada, pelo menos sempre diziam isso. O que é que precisava? Botar as pessoas com pouca idade e ter muito tempo na instituição, 35 anos. Para que você faça isso, você teria que arrebanhar, selecionar as pessoas jovens. Então, devagarinho que as pessoas vão amoldando essa faceta. E hoje, raramente a gente nota, perdão, ações espetaculosas. Não tem mais aquele procurador, aquele promotor que é o xerife que faz isso e que não tem. Pelo menos hoje o próprio Conselho Nacional do Ministério Público está sendo muito cioso nesse sentido para evitar que aquela determinada pessoa venha defender uma bandeira específica de cada poder, ou de cada cada pessoa que detém o poder naquele momento. Mas nós não podemos, em nome deste temor de que haja este vazamento, que haja este excesso, calar a instituição. Quando o promotor vai à imprensa e se posiciona, ele presta contas à sociedade. Ele nada mais faz do que cumprir o princípio constitucional da publicidade, determinado, imposto a toda a administração pública. Isso, é obrigação do exatamente. promotor, dentro de certos limites, como a Luísa falou muito bem, o que já fez e não antecipar o que vai fazer. Calar o promotor, nós tivemos aqui no estado de São Paulo, Nassif, de 1970 a 97, tivemos em vigor um ato da Procuradoria-Geral que não permitia aos promotores dar entrevista sem autorização do Procurador-Geral. Quem revogou esse ato foi Marrei. E veja, durante quase 10 anos, depois da Constituição, 5 mandatos de procuradores gerais, pós-Constituição, não revogaram este ato. Quem revogou esse ato foi o Marrei. A partir de então, nós temos essa liberdade. É lógico, se há um exagero, se há exibicionismo, se o promotor extrapola, ele deve ser punido. E a própria corporação, eu acho que acaba exercendo uma A censura. Corregedoria, o Eu acho Conselho que Nacional é do bom Ministério lembrar Público. que essa questão, que a regra é a publicidade e que, evidentemente, que esse cuidado com os interesses, com os direitos individuais, a privacidade e intimidade das pessoas, não pode levar a projetos como a da lei da mordaça, que se pretendia punir criminalmente o membro do Ministério Público que desse entrevista. O processo é público, os julgamentos são públicos. Inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal reiterou isso quando ele julgou a resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre como se julgam os processos contra juízes no CNJ. E foi dito claramente, os processos são públicos, não importa quem esteja sendo julgado. E daí, a atuação do Ministério Público também se tem que ter a sua publicidade, que é diferente do julgamento, porque o ato do judiciário é o julgamento. Os nossos atos são as proposituras das nossas ações. Satyagraha foi um marco na história do Ministério Público? Eu acho que a Satyagraha, ela é um processo, ela ainda está, recentemente, inclusive, o processo havia sido anulado e, recentemente, o ministro Félix Fischer recebeu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal da decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulava as provas, julgava ilícitas as provas, e, portanto, esse processo vai ao Supremo agora em recurso extraordinário. Então, eu acho que esse é um processo do qual a gente não pode falar como foi porque ele ainda é, entendeu? Tendo em vista esse fato do recurso extraordinário. Agora, eu acho que todas as ações do Ministério Público, o Ministério Público, obviamente, não quer a nulidade das provas que colheu. O Ministério Público não quer a nulidade da ação penal que propôs. O Ministério Público quer que as ações penais sejam julgadas a tempo e hora, sem prescrição. Agora, o que eu gostaria de dizer é que muitas vezes as ações penais são julgadas em primeiro grau, são julgadas nos tribunais regionais federais e acabam sendo desconstituídas nos tribunais superiores. Por algumas questões, às vezes, eu diria, um pouco complexas e que do nosso entendimento jurídico do Ministério Público Federal não seriam mais corretos. Mas tudo bem, o Superior Tribunal de Justiça está aí mesmo para fazer o julgamento da lei federal, unificação da jurisprudência, e o Supremo para analisar a Constituição. De tudo isso, sempre há um aprendizado, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário e também da Polícia, porque nós trabalhamos com a Polícia, e as nossas ações tendem a melhorar. Mas a Satyagraha não é um caso findo e, portanto, vamos aguardar ainda. Não, o país inteiro espera. Então, eu queria, até voltando à pergunta da Ana, que ficou... o papel do Ministério Público dentro do Judiciário, as relações, e um ponto muito importante que é essa questão da condução das investigações. Sempre tem a discussão se
É a Polícia Federal que deve ser, ou se o Ministério Público também pode assumir alguma iniciativa. Qual é a sua posição, Isa? Bom, quanto à resposta à pergunta do telespectador, é bem claro. O ideal era que nós tivéssemos rapidamente uma ligação entre a primeira e a segunda instância. Nós temos um problema seríssimo no Ministério Público brasileiro, que é a discussão da segunda instância. A segunda instância, como dizia aquele ministro famoso, imexível. Então nós temos a segunda instância nos estados, eu não sirva como provocação, é basicamente uma constatação. A segunda instância hoje, ela tem, quando você chega às pessoas no ápice da carreira, que tem toda a experiência, que tem tudo de qualidade, eles têm um serviço que, a meu ver, é absolutamente reduzido perto da capacidade que poderia. Um procurador ficar dando parecer em processos de segunda instância, quando ele poderia ter uma atuação extremamente grande. E isso, Roberto, aqui também não é crítica, é constatação, como ele disse que foi. Nenhum procurador-geral, desde 88, não mexeu nessa situação. Não se sabe por quê, por uma questão clara, política. Porque o procurador-geral depende da segunda instância, que é o órgão recursal, que é o Conselho Superior, que é o órgão especial. Então, nenhum procurador mexe com isso. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é 6 estados só da federação que não admite que o promotor seja candidato a procurador-geral. E não teve um único procurador-geral que teve condição de enfrentar o colégio de procuradores. Nenhum. E todos os outros estados da federação. E esse colégio, ele é meramente consultivo, ele não é deliberativo. Então, falta realmente modificar a segunda instância para isso. Quanto a outra questão, que eu acho que é de extrema importância, que é, hoje, já há um reconhecimento, que é a busca de nós trazermos efetivamente as provas para o inquérito, que é isso que a Luísa falou. Ou seja, o poder investigatório do Ministério Público, que para mim é inquestionável. Não há que se discutir com a polícia. O nosso poder investigatório é subsidiário. Nós não queremos presidir inquérito. Nós não queremos ter uma delegacia para a gente. Nós queremos que a polícia investigue. Mas nós, como destinatário da investigação, nós podemos efetivamente fazer a investigação subsidiária naquilo que nós acharmos que é importante. Que é o modelo americano, né? Que é o modelo americano. Imagine só se um delegado de alta esfera aí está sendo processado ou está sendo investigado, quem que vai investigar? Seria um próprio outro delegado? Imagine só, eu dou um exemplo extremamente claro. Se o comandante do avião, que ele é o chefe, ele pode determinar tudo, se de repente cai um parafuso, ele tem uma chave, ele não pode apertar o parafuso, ele tem que chamar um especialista só para aquilo, se ele pode fazer. Então, essa questão da investigação criminal, hoje, para nós, é ponto pacífico que o Ministério Público não pode abrir mão. Bom, vamos a uma pergunta que a Ana Luísa selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, você pode mandar sua pergunta pelo blog www.brasilianas.org. Ana. Bom, a pergunta é do Moacir Batista dos Santos, de Paraguaçu, Minas Gerais, e por falar em polícia, né, ele pergunta aqui o seguinte: gostaria de saber dos membros do Ministério Público qual a opinião deles no que se refere ao controle externo da polícia exercido pelo policial militar. Haja vista que referido controle, salvo exceções, tem servido como instrumento de perseguição contra integrantes das carreiras policiais. Eu acho que não sei se eu sou a coordenadora do grupo do controle externo do Ministério Público Federal e eu acho que a gente tem avançado bastante no controle externo da atividade policial. Nós, do MPF, fazemos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Esse controle externo, ele está previsto na Constituição, ele está previsto nas nossas leis, na lei complementar e nas leis dos MPs estaduais, e nos estados fica para a Polícia Civil e a Polícia Militar, que eu acho que depois o Liviano vai fazer. Mas a gente tem avançado bastante numa atuação nacional, de maneira nenhuma é uma perseguição, muito pelo contrário, porque muitas vezes as corregedorias da Polícia Federal, elas têm interesse nessa atuação conjunta do controle externo, e o controle externo, ela visa sistematizar determinadas condutas da polícia, saber como estão sendo instaurados os inquéritos,
por que determinadas investigações não estão sendo feitas, quais são as investigações internas dos procedimentos administrativos disciplinares que estão sendo levados a contento. Isso, evidentemente, está imbricado ao poder investigatório do Ministério Público. Aliás, todas as vezes que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo apreciaram essa questão do controle externo da atividade policial, elas apreciaram justamente nesse contexto de poder investigatório do Ministério Público. Então, são duas características do Ministério Público que estão imbricadas. Não é um controle interno, não é substituir a corregedoria interna das polícias, porque a corregedoria interna das polícias é um instrumento importantíssimo, e tampouco suprimir das polícias do poder de investigação. Obviamente que não. Eu queria aprofundar um pouquinho mais essa questão que o Consenso colocou, que para quem não está familiarizado com as estruturas, precisava ser trocar um pouquinho mais miúdos. Eu queria que o Liviano comentasse um pouquinho essa questão do poder de investigação? Não, essa questão da segunda instância, sim, esses limites que se interpõem aí ao Ministério Público. Eu também sou favorável a uma revisão em relação a essa questão. Mas vamos só explicar didaticamente, sim, como... Se diz que o sistema de justiça no Brasil ele tem duplo grau de jurisdição. O que é isso? Em primeiro grau, um juízo monocrático, julga a causa e a parte insatisfeita com esse julgamento pode oferecer um recurso. O recurso é um pedido de revisão da decisão. Esse pedido é encaminhado aos tribunais. Os tribunais são equipamentos constituídos para rever essas decisões. E nesse momento o procurador ele só dá o parecer? O procurador oficia dando um parecer. E o tribunal é composto por câmaras com 3 desembargadores, ou seja, um julgamento colegiado. E o que o Consenso apontou é que, na verdade, há uma perda desse profissional altamente capacitado, que já percorreu toda a carreira, diminuindo-se o seu papel simplesmente com a emissão de um parecer. E pior, às vezes o promotor sustenta uma posição, vai lá o procurador e sustenta outra. Eu queria, como integrante do segundo grau, fazer uma ponderação. Eu acho, primeiro, que no Ministério Público Federal não são 2 graus, são 3, né? Então, nós que somos no segundo grau, nós estamos aqui no nível intermediário. Nós recebemos as causas dos colegas do primeiro grau e somos os responsáveis por levar essas causas. E aí esse papel é um papel importante de quem atua em segundo grau. Nós somos responsáveis por levar essas causas aos tribunais superiores, porque somos nós que fazemos os recursos especiais e extraordinários. Então eu acho que essa visão do que no Ministério Público Federal, eu acho que nós já tivemos esse debate e nós já seguimos adiante, já superamos um pouco esse debate com que tipo de atuação? Primeiro, com a compreensão que nós somos as pessoas dentro do Ministério Público que levamos as causas adiante ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo. Então, o que você está dizendo é que no federal já está equacionado e no estadual ainda não? Eu não estou dizendo que está equacionado, mas é um debate mais aprofundado, entendi, porque a nossa carreira não termina em segundo grau. Nós temos, na área das ações penais, nós temos um papel importantíssimo que no MP estadual fica concentrado no Procurador-Geral de Justiça, mas no Ministério Público Federal é de todos os procuradores regionais do segundo grau, que são as ações penais originárias. Então, veja bem, quem processa o prefeito, no caso do Ministério Público Estadual, é o Procurador-Geral de Justiça. E aqueles que são... Agora tem uma competência originária. Tem uma Câmara, isso sim, foi tem desconcentrado. Então, mas isso já Câmara. é uma desconcentração. Quem processa os prefeitos no Ministério Público Estadual são todos os procuradores regionais da República com atuação criminal junto aos TRFs. Então, e também nós temos os grupos já das ações civis públicas, que é a outra demanda da tutela coletiva, que é o seguinte: quem continua as ações civis públicas? Então, essa compreensão de que vai dar o parecer contrário, não vai dar o parecer contrário, se vai seguir a questão, isso está dentro do nosso ponto de vista nas câmaras de coordenação e revisão. Então, existem mecanismos para resolver isso, e eu, sinceramente, eu acho que a solução disso não é dizer que o procurador tem matéria que não deveria estar falando? Talvez sim, mas em primeiro grau também. Porque também tem intervenção de custos legis em primeiro, que é o que a gente chama de fiscal da lei, que talvez não devesse ser feito. E o CNMP já até recomendou alguns tipos Mas tem uma questão que eu de acho atuação. Agora, eu acho que é mais construir uma unidade e uma possibilidade de levar os processos adiante e de defender os processos dos colegas de primeiro grau, não em todos os casos, mas na grande parte deles, e levar aos tribunais superiores, do que propriamente de dizer que o segundo grau não tem importância. Só uma questão didática. Quando a Luísa falou que processos prefeitos, na verdade nós temos que fazer uma distinção. O processo criminal é de competência do Procurador-Geral de Justiça. Por quê? Processo perante o Tribunal de Justiça.
Quanto a ações, atos de improbidade administrativa, é o promotor de justiça que processa no local. Atos de improbidade. A improbidade administrativa é diferente do crime. A improbidade pode dar cassação, a restituição do erário, a perda dos direitos políticos, inelegibilidade, tudo isso. Então, em primeira instância, quem processa é o promotor. Tá. Bom, nós vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já já. Brasilianas.org está de volta. O tema de hoje é o Ministério Público. Contamos com a presença em nosso estúdio da procuradora-chefe aqui em São Paulo, da Procuradoria Regional da República, Luísa Cristina Fonseca Freisheim, do ex-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, promotor de Justiça, José Carlos Cossenzo, e também o promotor e vice-presidente do Movimento Ministério Público Democrático, Roberto Liviano. Nesse último bloco, vamos debater as ações no sentido de modernizar o Ministério Público. E começamos com uma pergunta selecionada pela Ana Luísa. Uma pergunta de José Sereno Ramos, de Salvador da Bahia. Ele pergunta o seguinte: dentro da modernização do judiciário brasileiro, fala-se da necessidade de aperfeiçoamento da gestão do judiciário. Dentro desse contexto, o que tem sido pensado para aprimorar os modelos de gestão do Ministério Público e como lidar, por exemplo, com os indicadores que são gerados pelo órgão? A questão do planejamento é extremamente importante, né? Porque tanto o Judiciário como o Ministério Público não tem esta cultura, né? E mesmo nós, quando nos formamos bacharéis, nós não aprendemos a lidar com isso. E nós estamos vivendo tempos em que esta preocupação com planejamento é fundamental. Indicadores de eficiência, objetivos estratégicos, trabalhar muito na prevenção. Nós que somos promotores, existe uma visão da sociedade que o promotor é um vingador social. O promotor não é vingador, ele é um profissional que existe para defender o interesse da sociedade. E o promotor ele tem um papel muito grande como mediador, celebrar acordos. O trabalho do bom promotor não é aquele que propõe uma ação de 100 laudas, é aquele que tem talento, tem traquejo para mediar um conflito e celebrar um termo de ajustamento. Então, estas são novas tendências necessárias. É fundamental que o Ministério Público priorize isso, que ele treine os novos promotores e procuradores para terem talento em relação a isso. Que haja essa preocupação realmente de priorizar o planejamento estratégico, uma relação saudável com a mídia. Isso faz parte do universo dos predicados que se espera de um promotor moderno. E dentro do Ministério Público, quais são os órgãos que estão pensando essa questão da gestão? Bom, eu penso, veja bem, eu acho que para a gente falar em gestão, nós temos que primeiro fazer um reconhecimento. Ainda nós temos grande parte do Ministério Público brasileiro que atua rigorosamente da mesma forma que antes da Constituição de 88. Isso nós não podemos negar. Essa é a primeira questão. A segunda, nós buscamos um trabalho e conseguimos, por exemplo, o que é um avanço buscando gestão. Nós tivemos 2 estados pobres do Brasil, Maranhão e o Ceará, em que eles faziam um trabalho social fantástico. Os promotores iam à rua, os promotores atendiam socialmente, atendiam em igrejas e tal. Posteriormente, num trabalho muito mais técnico, muito mais de gestão, de qualificação, nós tivemos Santa Catarina, que era disparadamente o melhor do país, e depois o Rio Grande do Sul, buscando esse trabalho. Santa Catarina, o Tribunal de Contas também era muito avançado lá. Santa Catarina é avançadíssimo. Avançadíssimo porque eles buscaram tem indicador social. O que o Roberto falou é absolutamente correto. O promotor não pode ser vingador social. Eu não posso ficar aqui processando o cara que está com cigarrinho de maconha, ou ali fazendo júri porque o sujeito está matando ali, se eu tenho esses indicadores todos, esses indicadores científicos... Esses indicadores, eles vêm de planejamento estratégico, né? Então, o Ministério Público, tanto o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, como o Ministério Público Federal, fizeram planejamento estratégico. Define? Então, esse planejamento, ele define questões administrativas internas, ou seja, melhor gestão de procedimentos e processos. Para quê? Para que nós tenhamos melhor aproveitamento do nosso orçamento. Então, eu, como procuradora-chefe, eu tenho uma planilha que eu tenho que justificar ao secretário-geral do orçamento que está vindo para mim e o grau de execução. E a parte de informática é bem avançada? E a nossa parte de informática é bastante avançada, então nós, por exemplo, nós somos uma instituição nacional. Então, nós temos vários sistemas de registro de processos. Hoje, nós estamos implantando um único sistema de registro de processos, que vai permitir
que uma instância converse com a outra. Tem levantamento das melhores práticas? Tem o levantamento das melhores práticas, tanto na parte administrativa como na parte processual. Então, assim, a primeira coisa é levantar as questões. Depois é fazer um planejamento estratégico assessorado por uma instituição que saiba fazer isso, mas que, ao mesmo tempo, compreenda a linguagem pública. Porque é óbvio que o planejamento estratégico do Ministério Público não é o planejamento estratégico de uma empresa privada, Então, né? mas vamos pegar. Aqui foi dito que Santa Catarina é o melhor sistema. O sistema ideal é o conhecimento interno lá. Depois o software você Isso aí são compartilhados através são compartilhados? São compartilhados, porque o que acontece? No MP estadual, o CNMP é um grande fórum onde o Conselho Nacional do Ministério Público é um grande fórum onde se compartilham práticas. Então, existem grupos que reúnem os vários ministérios públicos. Agora, no Ministério Público Federal, as práticas são compartilhadas dentro das unidades diferentes. Então, hoje existe, por exemplo, um comitê administrativo, que é formado pelos procuradores-chefes. Essas práticas são compartilhadas e o compartilhamento se dá. Existe uma secretaria-geral. Então, avaliação de servidores é uma forma unificada, implantação de orçamento de forma unificada. Falta um detalhezinho no que a Luísa está falando. O planejamento estratégico, na prática, é magnífico. Só que as pessoas se esquecem que não se faz administração sem verbas, sem grana, sem orçamento. Aqui em São Paulo, nós não usamos 50% do orçamento que nós teríamos por lei, que é 2% da receita corrente líquida. Mas não usa por quê? Não usamos. Não recebemos. Não recebemos. O No caso orçamento do é Ministério cortado. Público, que não é 2%, é bem menos, mas o Ministério Federal executa lá o seu orçamento. Não, mas veja bem, mas ele não consegue receber aquilo que ele busca. Porque todo ano tem corte. Eu participei na CONAMP, juntamente com o presidente da ANPR, na busca de melhor orçamento. E o corte é muito grande. Mas se o executivo pode cortar assim, Não, ele não pode. Eu entendo que não pode. Mas não é eu assim. entendo que Então, não isso pode. não cria uma... Eu entendo que não pode. Mas não é assim. O corte e o contingenciamento, no âmbito federal, o que acontece? Vai haver o contingenciamento, o Ministério Público e o Judiciário têm iniciativas orçamentárias. Os orçamentos são feitos. Num ano de crise, por exemplo, vai haver contingenciamento. Quem corta não é o Executivo. No Ministério Público, ao menos no Ministério Público Federal, quem diz quais as áreas que vão ser cortadas, esse ano, por exemplo, estão definidas determinadas áreas são prioritárias. Se houver corte, quem define o corte somos Mas nós. no estadual, como é que seria? Não, eu entendo que não é assim. Até porque é o seguinte, veja bem, a lei de responsabilidade fiscal que veio determinar o cumprimento de rigorosamente você trabalhar com orçamento, ele dá ao Ministério Público não independência funcional, autonomia financeira. Se o procurador-geral pode criar cargos e a cada promoção, cada remoção, ele está criando despesas, a cada pagamento de férias indeferidas, pagamento de 13º, promoção, contratação. Se ele tem os 2% da lei de responsabilidade fiscal, o governador pode trabalhar o orçamento desde que não afronte o Ministério Público, porque ele está acabando com a autonomia do Ministério Público. E acabando com a autonomia do Ministério Público, ele está penalizando o quê? Está penalizando a sociedade que é destinatária do nosso serviço. Talvez esteja faltando, Nassif, apresentar ao Executivo um projeto claro de como utilizar esta verba. Se a gente apresentar um plano de trabalho, objetivos estratégicos a serem alcançados em matéria de Roberto, enquanto o procurador-geral for nomeado pelo governador, não adianta nada. Vou propor essa discussão, a gente levar para o Brasilianos, para o blog, para a internet depois, que infelizmente o nosso tempo acabou. O Brasilianas.org termina aqui. Eu agradeço a participação dos convidados, a procuradora-chefe da Procuradoria-Geral da República, Luísa Cristina Fonseca Fraz-Reis, ainda você, tá? O ex-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e promotor de justiça, José Carlos Cossenzo, e o também promotor e vice-presidente do Movimento Ministério Público Democrático, Roberto Liviano. Você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.